Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Copasa, pessoal, e um fator que pode fazer a Copasa desabar na cotação. Eu já faço aqui um alerta para vários investidores, muito cuidado com essa euforia nas ações da Copasa. A Copasa segue aí subindo fortemente na Bolsa de Valores. Quando a gente pega aqui, ó, o último mês, a alta já foi de 14%. As ações estão chegando na sua máxima histórica, pessoal. Chegando aí em quase R$ 30. E muito cuidado, tá? Não estou fazendo aqui nenhum alarme para compra ou venda, nada é recomendação. Mas são nesses cenários de pura euforia que acontece as grandes perdas de patrimônio, tá? Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar essa informação que vocês precisam saber sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre as ações da Copasa. Detalhe, pessoal, que eu não tenho nenhuma empresa de saneamento na carteira do canal. Eu não tenho Copasa, eu não tenho Sanepar, mas eu acho, pessoal, a Copasa uma excelente empresa, tá? Quando a gente pega aqui, ó, nos últimos 10 anos, ela gerou de retorno 1.939% de retorno. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que quem comprou ações da Copasa com um retorno de 1.900% ao longo de 10 anos conseguiu uma taxa anual composta de 34,93% ao ano de rentabilidade. Então foi uma empresa que deu um excelente retorno e quebra aquele mito nos investidores que todo mundo fala: não dá para conseguir mais de 15% ao ano em ações. Olha a prova viva de que você comprando ações baratas, você consegue um retorno até superior de vários fundos de investimento, tá? Mas claro, pessoal, a Copasa ela é uma excelente empresa? Portanto, ela é uma estatal, ela tem como maior controlador o governo, no caso, o estado de Minas Gerais, tá? Por isso que o mercado paga múltiplos mais baixos para as ações da Copasa, tá? Então, quando você dá uma olhada lá no RI da empresa, site com relação de investidores, tá? Eu vou gravar um vídeo para membros mais a fundo do canal explicando essas questões da Copasa, sobre estes pontos do governo. Então, não se esqueçam, pessoal, tornem-se membros também aqui do canal. Só que a grande questão é a seguinte, pessoal, a empresa sendo uma estatal, a gente já sabe que ela é negociada por múltiplos mais baixos, mas quando a gente olha pelo fator qualidade, a Copasa é uma excelente empresa. Tem um bom nível de ROI, tem um bom nível de dívida líquida sobre EBITDA 2 vezes. Perceba que o lucro líquido nos últimos 10 anos, mesmo que não tenha sido tão linear quanto o da Sanepar, cresceu. O lucro líquido saltou de 163 milhões de reais para esta faixa de 1 bilhão. O lucro cresceu mais de 900% nos últimos anos. Mas perceba que teve sim oscilações, ó. Despencou aqui no ano de 2015, tá? Desabou o lucro, teve prejuízo até. Ali chegou 2020 também. No caso, a Copasa desabou a lucratividade. Então, de tempos em tempos, o resultado da Copasa vai sofrer. Mas, por consequência, perceba que no longo prazo foi uma boa empresa. E quando a gente pega aqui, ó, por cálculos, né, colocando alguns indicadores, perceba que foi uma boa decisão, ó, colocando aqui 1 menos o payout médio de 30% e vezes ROIC na faixa de 12, ela cresceu na média 8,4% ao ano o seu lucro. E aí, se você teve um dividend yield médio na faixa de 8%, já se você pegou em preços mais baixos, você teve um retorno embutido no preço da ação de 16,4%. Na prática, vocês viram que o retorno foi até maior, foi de 34% ao ano, mas isso aqui considerando uma lupa de mais de 20 anos no tempo, né, pessoal? Que aí o retorno tende a ser de 16
a 20% ao ano. Porque quanto mais estende o tempo, menor tende a ser a sua rentabilidade, mais difícil fica de conseguir uma rentabilidade estrondosa. É por isso que a gente tem que procurar pagar o mais barato possível. Quando a gente dá uma olhadinha aqui nos resultados do segundo trimestre de 2025, a gente percebe de fato uma estagnação no seu lucro para este ano. No caso, o resultado da Copasa segue crescendo, até porque empresas de saneamento são empresas verticalizadas, crescem acima da inflação e, consequentemente, todos os pontos que você já sabe. Mas a gente tem que cuidar com o preço, né, pessoal? Olha aqui, ó, quando a gente olha para o EBITDA, a gente não vê um crescimento tão expressivo de um trimestre para o outro, tá? O lucro líquido já deu uma reduzida, né? Queda de 11% no seu lucro, mesmo sendo uma boa empresa. Fluxo de caixa da empresa segue muito saudável, 871 milhões aqui em fluxo de caixa. E perceba que ela prevê grandes investimentos para os próximos anos. Um outro ponto para o investidor também se atentar, já que com grandes investimentos, a dívida tende a aumentar da Copasa. O que pode acontecer? Queda no pagamento de dividendos, tá? Então, para quem está esperando aí poucos investimentos, lá para o ano de 2029, a Copasa pretende realizar muitos investimentos, o que pode dar uma frustrada, uma brochada neste quesito de pagamento de proventos. Por isso que o investidor tende a exigir um preço um pouco mais competitivo para compensar esse risco da empresa estar investindo mais, né? E por ser uma empresa do Estado, a gente não sabe onde será direcionado esses possíveis investimentos. E perceba que ela tem grandes programas de amortizações, né? Ou seja, tá? Prazo médio ponderado da dívida de 8 anos. Perceba que as grandes amortizações aqui para a Copasa acontecerá nos anos de 2028 e 2029. Aí depois disso, de fato, a dívida já pretende começar a ser reduzida. Indexadores da dívida estão interligados, né? Com IPCA, CDI, moeda estrangeira, que representa 12,1%, e TJLP, né? Que representa pouquíssimo. Isso aqui vocês nem deveriam dar bola neste quesito. Observando por estado, a gente vê um resultado consolidado, pelo menos, né? Mas qual que é o problema, o grande problema da Copasa, pessoal? Por que eu dei esse alerta no vídeo? Bom, a ação aparentemente está cara. Eu não diria que ela está absurdamente cara, mas ela já está no preço justo. E eu vou provar isso aqui para vocês por vários indicadores. Primeiro, observando para o indicador preço sobre lucro, tá? Quando a gente pega uma lupa aqui na Copasa, perceba que a média da empresa foi a negociar um preço sobre lucro de 7 a 10 vezes. Olha só, temos aqui 8,2 vezes de preço sobre lucro, totalmente diferente lá no ano de 2023, onde o PL da empresa estava aqui em 5 vezes a 6 vezes, então perceba que estava descontada. Isso aqui não é por conta da queda de lucro não, tá? E por conta da alta nas ações, porque a Copasa subiu mais de 100% em pouquíssimo tempo, então tomem muito cuidado. E perceba que a empresa subiu muito para cima do valor patrimonial, o que traz pra gente pouca assimetria. Temos hoje uma empresa cotada por 1,3 de PVP. A média da Copasa é ser cotada justamente nesses níveis, em 1,3 a 1,2 de preço sobre valor patrimonial. Então, nestes preços, eu já não faria compras, tá? Essa daqui é a minha opinião e nada se trata de recomendação. É uma empresa de qualidade? É. Mas para você, investidor, que quer comprar em um bom preço, você exige uma margem de segurança, porque pode ser a melhor empresa do planeta, mas quando você paga caro, você não realiza um bom investimento e, por consequência, tende a conseguir uma rentabilidade mais módica, mais reduzida, né? Colocando aqui, ó, múltiplos de todos os indicadores dos grandes investidores, PEG ratio do Peter Lynch. Com a taxa de crescimento médio da Copasa, que fica em 8,5% ao ano, temos um PEG ratio de 0,96. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 é barato, mas perceba que já está muito próximo do PEG ratio de 1. Então já denota que a ação não está mais tão barata desta forma, que já deixa o investidor ali com o pé atrás, diferentemente de antigamente, que estava cotada em 5 vezes. Aí sim, a gente tinha uma assimetria mais elevada na Copasa, de 0,60, né, de PEG ratio. Preço justo do Graham, colocando aqui pela lupa do LPA. O LPA projetivo na Copasa, vamos pegar aqui o LPA projetivo, provando para vocês que eu acho que a ação não está tão barata. Vamos supor que a empresa lucre 1,45 bilhão, tá? Vamos dividir isso aqui pela base acionária da Copasa, que fica aqui em 380 milhões. Então, 1.450, supondo aqui, né, um lucro líquido de 1,4 bilhão, né? E a gente divide isso aqui por 380 milhões. Temos aí 381. 22,5 vezes 381 e vezes valor patrimonial de 22,15, a gente tem um preço justo nas ações de R$ 43. Ué, Pablo, tá barato, porque olha isso aqui, né? Se eu dividir aqui
por R$ 29,40, você vai falar para mim que o potencial de alta está de 48%, mas pessoal, lembre-se, o Graham, eles vislumbravam o seguinte, a ação tinha que ter pelo menos uma margem de segurança de 100% de alta para estar barata pelo múltiplo do Graham, e ela não pode ser estatal. Você pode ter até esse benefício numa empresa privada, como o Itaú. Falar, tem potencial de upside de 50%, eu posso pagar um pouco mais caro. Não é o caso da Copasa. Estatal, a gente quer pagar barato, porque o governo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Consequentemente, hoje, ela não está barata pelo indicador preço justo do Benjamin Graham, que a gente precisa ainda de mais margem de segurança quando olha para empresas estatais na Bolsa de Valores, tá? E observando pelo indicador do preço teto, se eu considerar, né, um LPA de 3,87 vezes 50% de payout, temos aqui 1,93. Se eu utilizar o mero preço teto de 9%, preço teto de 21,50, também denotando que a ação está acima do preço teto. E coincidentemente, esse preço teto fica juntamente com o VPA, valor patrimonial. Então hoje, pessoal, na minha opinião, nada de recomendação de compra ou de venda, eu só compraria ações da Copasa abaixo dos R$ 22,00, tá? Por quê? Porque eu consigo assegurar uma margem de segurança um pouco melhor e também um PL mais baixo, consequentemente um dividend yield mais elevado, que o dividendo tá baixo com essa alta nas ações, tá? E aí eu asseguro aqui uma potencialidade de retorno mais elevado embutido no preço da ação. Porque olha, se a empresa continuar crescendo 8,25 ao ano, mais um dividend yield médio de 5, você tem um retorno de apenas 13% ao ano, pessoal. Isso aqui é um retorno medíocre. Até mesmo a renda fixa está dando mais retorno. Agora, se eu compro uma empresa com 8,25 de crescimento, mas que vai me pagar um dividend yield de 9, eu tenho um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano, já ganha de IPCA e várias NTNBs aí do governo federal. Então a gente tem que sempre olhar por este quesito, tá? Eu várias vezes falo aqui para vocês no canal, não importa somente qualidade, o que importa é o preço. Se você paga numa empresa boa caro, você vai estar realizando um mau investimento. Isso aqui é a lei, pessoal. Não temos muito o que fazer. Temos que seguir o que dá certo. E hoje eu não compraria Copasa neste patamar de preço, mesmo sendo, obviamente, uma excelente empresa, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Eu não consigo fazer isso que você faz. Será que você tem alguma oportunidade, alguma ferramenta que me proporcione em tempo real calcular sem ter essa dor de cabeça, sem ter que fazer preço justo de Graham, pegue o ratio de Lynch? Eu não quero saber disso. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola. Primeiro fator, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Além de contar com mais de 100 empresas nessa planilha, ela atualiza automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para isso. Todas as projeções aqui atualizam a cada minuto, a cada segundo e a cada balanço trimestral das empresas. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link para adquirir esta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também, pessoal, não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. Todos os dias, na parte da noite, está tendo um novo vídeo para membros, tá? Fora também que se a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou estar liberando o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de uma forma totalmente gratuita para vocês. Então, pessoal, façam este investimento por R$19,99 por mês e vocês já podem ter um conteúdo totalmente exclusivo, tá? Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E também, pessoal, comentem se vocês têm Copasa e qual é a sua expectativa no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!